Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está prestigiando essa minha aula. Bom, continuaremos falando sobre o assunto Revolução Industrial. Eu dei início na aula passada, na quinta-feira passada, e agora eu vou ver se eu finalizo. Vejam então na imagem, na iconografia, como era a situação dos trabalhadores antes da Revolução Industrial e depois da Revolução, o pós-Revolução Industrial. Vejam que antes a cooperação era simples. Por exemplo, tem um exemplo aí da lavadeira. A lavadeira lavava, enxugava e passava e guardava, ok? Isso no início da Revolução Industrial, onde os produtos eram feitos à mão, ou seja, eram feitos em fabricação manufaturada. Não existia ainda a divisão social do trabalho, a divisão do trabalho que veio surgir depois dessa primeira Revolução Industrial, ok? Vejam só que antes o trabalhador era responsável por todas as etapas do seu trabalho. Okay? Já na divisão do trabalho, já cada indivíduo ficou responsável por uma função. O exemplo da lavadeira aí. Tem a senhora que lava, a que enxuga e a que guarda as louças. Isso foi um grande o quê? Uma grande mudança. Mudança tanto para bom como para ruim. Por quê? Bom porque gerou mais empregos, gerou uma divisão de trabalho mais igualitária. E na parte não tão boa é que o trabalhador, aquela mão de obra especializada que era responsável para fazer determinado produto, ela ficou só com uma função, gerando o quê? Baixos lucros, ok? O empresário começou a ganhar mais. E o trabalhador, o detentor da mão de obra, do trabalho e do conhecimento, esse começou o quê? A perder dinheiro. Porque a sua função que ele fazia antes, sozinho, com a divisão do trabalho, ele teve que se especificar só em uma coisa, ficar especializado só em uma coisa, melhor dizendo, só em uma função. Consequentemente, perdeu dinheiro. Ok? Outro ponto, não tão bom, bem negativo. As cidades. Eu falei para vocês que com a Revolução Industrial ocorreu o êxodo rural. O que é isso? É quando as pessoas da cidade vão para o campo. Nesse caso, no período da Idade Média, onde tinha o quê? O feudalismo. Já na Revolução Industrial nós temos o quê? Um êxodo urbano. Ok? As pessoas começam a popular as cidades. Começam a inchar as cidades com várias pessoas. Começam a surgir os povoados. Vejam só, as cidades nesse período passaram a crescer desordenadamente. Mais e mais pessoas vinham dos campos e procuravam um lugar para morar nas cidades. Com isso, elas ficaram com as seguintes características. Cidades, em especial de início da Inglaterra, populosas e povoadas, ruas estreitas, sem planejamento. Pessoal, essas cidades não tinham planejamento urbano, muito menos um planejamento sanitário. Então, dá para vocês imaginarem as moradias precárias, inadequadas, ao qual geraram aquelas amontoado de pessoas chamado de cortiços. O cortiços, pessoal, é um local abaixo da favela que nós conhecemos atualmente. É um lugar onde não tem a mínima condições de o ser humano viver dignamente. É um local onde tem falta de saneamento básico, não tem energia elétrica, não tem limpeza, não tem uma estrutura de casas adequadas para as pessoas morarem. Uma moradia desumana, são os cortiços. E além disso também nós temos as
o nascimento das indústrias, que começaram o quê? A poluir a vida das pessoas, porque eram o quê? As fábricas eram movidas a carvão e a fumaça começou a poluir as cidades, gerando vários problemas pulmonares, entre eles causando também o quê? A tuberculose, devido a vários fatores, como a má moradia nos cortiços, a falta de saneamento básico e a fumaça. Ok? Esse é o que? Essas são as características negativas da Revolução Industrial. Dando continuidade, vejam a imagem de um cortiço. As pessoas morando uma do lado da outra. Vejam só como era. Isso é uma imagem, claro que eles não eram, acredito que não era tão empilhada assim. Deveria ser muito pior ainda. Porque as ruas dessa imagem estão limpas. Imaginem, se não tem saneamento básico, se você não tem um canal de esgoto. Imagino que essas ruas deveriam ser uma imundície só, né? Vejam só uma imagem das fábricas poluindo o quê? Poluindo as cidades do período. Como era essa sociedade, pessoal? As pessoas que trabalhavam, os trabalhadores viviam de forma o quê? Precária. Aqueles que não conseguiam emprego, não podiam trabalhar, eram o quê? Mendigavam. Tinha muito mendigo também. Além disso, também tinha o quê? O aumento da fome, o aumento das doenças, por conta das fábricas que poluíam o ambiente. Porque existia o ar de quê? De carvão e fuligem. Imaginem uma fábrica funcionando 24 horas, ou então funcionando de dia, o dia todo, o quanto ela não polui as cidades, não poluía as cidades. É uma situação complicada e bem, o quê? Bem voltada para a nossa realidade de hoje. Até aí tudo bem, pessoal? Voltando agora para uma explicação mais detalhista de como era a vida desse trabalhador, desse operário nas indústrias, na fábrica. Vejam só, pessoal, as fábricas do início da Revolução Industrial não apresentavam o melhor dos ambientes de trabalho. Só dando uma observação. Não existia legislação trabalhista para amparar esses trabalhadores, pessoal. Anotem aí. Não existia uma legislação trabalhista que beneficiasse os operários. Ok? As condições das fábricas eram precárias, eram ambientes com péssima iluminação, abafados e sujos. Trabalhadores na primeira Revolução Industrial eram vistos como mercadoria. Por que mercadoria, pessoal? Porque os salários recebidos pelos trabalhadores eram muito baixos. Como não tinham uma legislação que regulamentasse esses salários, o patrão, o empresário pagava, o burguês pagava o que ele achava que tinha, que valia a mão de obra do trabalhador. Por isso que os salários eram muito baixos. Chegava-se também a empregar o trabalho infantil e feminino. Os empregados chegavam a trabalhar até 18 horas por dia e estavam sujeitos a castigos físicos dos patrões. Não havia direitos trabalhistas, como por exemplo férias, 13º salário, auxílio-doença, descanso semanal remunerado ou qualquer outro benefício. Não tinham ao menos o direito de sentar durante o expediente. Ou seja, eles eram escravos legalizados. Eles eram obrigados a trabalhar de domingo a domingo, até 18 horas por dia. Mulheres e crianças trabalhavam e ganhavam bem menos do que os homens. Um exemplo, se os homens ganhavam R$ 100, as mulheres e as crianças ganhavam R$ 40. Um exemplo, só para vocês imaginarem como era injusto a vida desse trabalhador. Quando desempregados ficavam sem nenhum tipo de auxílio e passavam por situações de precariedade. Ou seja, eles não tinham legislação trabalhista nenhuma que os amparasse. Então, ficou desempregado, passa fome. Ficou doente, passa fome. Seu pai morreu, você vai mendigar na rua. Ou então, você tem que trabalhar em vários lugares. Arranjar um emprego que pague
pouco, outro para ver se você tem no final do mês o dinheiro para você se sustentar. Era assim que era. Situação de miséria, pessoal. A miséria é o último nível abaixo da pobreza, entendeu? Era que essas pessoas viviam. Não tinham direito a adoecer, não tinham direito a descanso semanal, eram verdadeiros escravos. Continuando. Vejam só como se... Veja as estruturas da Revolução Industrial. As fábricas, que tinham seus galpões sujos, que tinham seus proletários. Desculpe, quase a minha língua dá um nó. O que é o proletariado? Proletariado, pessoal, vem de prole. Prole é quando você tem muitos filhos. Por isso os trabalhadores eram chamados de proletariados, que eles tinham muitos filhos. O proletariado nada mais é que o operário. Essa palavra, pessoal, nesse século aí, século XVIII, ele foi o quê? Foi utilizado de maneira pejorativa, de maneira preconceituosa para classificar o trabalhador, que tinha muitos filhos, que moravam no cortiço. Esse operário, ele deveria ser chamado de operário e não de proletariado, não de proletário. Ok? Ele era que movia, era a mola propulsora que movia o quê? As indústrias, o desenvolvimento das indústrias, através da sua força de trabalho. Junto a ele tinha o seu patrão, que era o burguês, que era o dono das fábricas, era a burguesia. Okay? Mas também nós não podemos esquecer das máquinas, que eram um meio de produção, que geravam o quê? As mercadorias. Tudo isso são o quê? São as estruturas que movimentaram as etapas da Revolução Industrial até os dias atuais. Okay? Vejam só, o operador de máquinas, que era o proletário, ele vende a sua força de trabalho para o capitalista, que é o dono da máquina, que é o dono da fábrica. Em troca ele ganha o quê? Um salário que lhe permite sobreviver. Esse operário, pessoal, esse proletário, ele representa a massa. O que é a massa? É o povo trabalhador, aquele indivíduo que trabalha muito e ganha pouco. Vejam só a imagem de um empresário, um burguês, o capitalista, vistoriando uma das suas fábricas. Vejam só os empregados tudo em pé. Imaginem passar 18 horas em pé. Esse indivíduo era o dono o quê? Dono da indústria. É o dono do meio de produção, ao qual ele só tem um objetivo, buscar o lucro. Ok? Além desses proprietários das fábricas, a burguesia também era composta por proprietários de bancos, do comércio, das redes de transporte e das empresas agrícolas. Entendeu? O indivíduo dava o quê? A sua mão de obra. Um ponto importante, pessoal, e muito injusto, muito cruel, na minha visão. Trabalho infantil. Como vou ler aqui para vocês, como é esse trabalho infantil. A mudança do campo para a cidade contribuiu para a utilização do trabalho infantil nas indústrias, inicialmente. Só as crianças abandonadas em orfanatos eram entregues aos patrões para trabalharem nas fábricas. Vejam só, já começa o quê? A exploração dessas pobres crianças que eram abandonadas nos orfanatos e entregues para esses patrões. Imaginem o que eles não faziam com essas pobres dessas crianças. Com o passar do tempo, as crianças que tinham famílias começaram a trilhar o mesmo caminho, trabalhando por longas e exaustivas horas, perdendo assim toda a sua infância. Perdendo a sua infância, passando fome, sofrendo castigos corporais. Okay? Devido a esse proceder. Vejam só, elas começavam a trabalhar aos 6 anos de idade de maneira exaustiva. Imagine uma criança trabalhar 17, 14 horas por dia. A carga horária era equivalente a uma jornada de 14 horas por dia, pois começavam às 5 da manhã e terminavam às 7 horas da noite. Os salários também eram bem inferiores, correspondendo à quinta parte do salário de uma pessoa adulta. Além disso, as condições de trabalho eram precárias e as crianças estavam expostas a acidentes fatais e a diversas doenças. Coitados, penavam muito essas crianças. Vejam só
alguns dos trabalhos que eles faziam. Trabalhavam descalços, trabalhavam em pé, trabalhavam nas indústrias de carvão, todo tipo de trabalho eles ficavam, e todo o tempo em pé, porque a burguesia tinha o pensamento de o trabalhador em pé produz mais, sentado ele descansa e pode cochilar. Exploração completa, pessoal, exploração que levou a esses operários a criarem o que? Os primeiros sindicatos que nós conhecemos. Vejam só a imagem das crianças que trabalhavam nas minas. Muitas delas morriam nas minas. E, às vezes também ficavam aleijadas, ficavam com problemas físicos devido a ficarem em buracos, empurrando esses carrinhos, esses vagões com minério ou carvão. Era uma desumanidade sem tamanho. Isso levou o que, pessoal? Levou à luta trabalhista, onde foram criados vários movimentos para combater essas injustiças. O principal deles foi o ludismo, que vem do indivíduo chamado Ned Ludd. Foi um movimento caracterizado pela destruição das máquinas, ou seja, foi um movimento que os operários começaram a quebrar as máquinas. Por quê? Porque a burguesia começou a investir nas máquinas, sendo que as máquinas davam mais lucro do que o trabalhador. O que o trabalhador produzia em um dia, a máquina produzia em 1 hora, 2 horas. Então, estava sendo mais vantajoso ter a mão de obra, o quê? A mão de obra do operário diminuída e, consequentemente, a burguesia, o empresário começou a investir nas máquinas. Isso levou ao movimento chamado de ludismo. Foi quando os trabalhadores começaram a quebrar as máquinas. Okay? Outro movimento foi o cartismo, que foi organizado pela Associação dos Operários, que exigiam melhores condições de trabalho e o fim do voto censitário. Voto censitário, pessoal, é que a pessoa vota de acordo com o que recebe, de acordo com a sua renda. Okay? Esse cartismo foi o quê? Foi uma organização feita pelos operários, ao qual criaram um documento e enviaram para o parlamento inglês com várias reivindicações, com várias melhorias de trabalho para o operário. Entre elas o quê? Os direitos trabalhistas que fossem criados, coisa que o parlamento não deu ouvido, não ligou. Esse movimento é chamado de cartismo, que vem de cartas. Outro movimento foi as trade unions, que foram associações de operários que evoluíram nas suas reivindicações, originando o quê? Os primeiros sindicatos modernos. Foi da trade unions que saíram os primeiros o quê? Primeiros sindicatos. Até aí tudo bem? Vamos dando continuidade. Quais foram os impactos da Revolução Industrial? O principal que eu já falei é a urbanização. Cidades cresceram em função da concentração das indústrias e da grande massa de trabalhadores. Junto à organização nós temos, como eu já falei, a divisão do trabalho. O operário perdia a noção do conjunto do processo produtivo, conduzindo à especialização das tarefas e à alienação do trabalhador em relação do processo de produção. É aquela coisa que eu falei. O operário não sabia o que ele estava produzindo, ele só fazia parte do processo de produção. Ele já não era mais o indivíduo que comandava todas as etapas. Outra mudança, produção em série. Foram criados o quê? Vários produtos de maneira o quê? Massificada, de maneira grande, de acordo com o gosto dos compradores. Okay? Foi a massificação dos produtos, massificar, padronizar o gosto dos compradores dos produtos industriais, okay? Ou seja, a propaganda, a mídia começou a influenciar as pessoas a comprarem certos produtos. Um exemplo, propaganda de Natal da Coca-Cola, onde massifica na nossa mente, na nossa ideia, na nossa cabeça, que a Coca-Cola é um refrigerante bom. Coca-Cola está relacionado com coisas boas. Isso é o que? Padronizar um gosto. E consequentemente, a empresa produz em série
vários destes produtos para atender a necessidade da população. Outro desenvolvimento, outro impacto trazido com a Revolução Industrial, desenvolvimento dos transportes e da comunicação. A Revolução Industrial contribuiu para o progresso dos meios de transporte e comunicação, navio a vapor, telégrafo, telefone, automóvel, locomotiva. Foi o desenvolvimento de quê? Dos meios de transporte, das indústrias, da rodovia, onde foram criados o avião, onde foram criados os trens, as locomotivas para deslocarem mercadorias e pessoas. Pessoal, a Revolução Industrial não foi só um processo de produção de mercadorias. É muito mais complexo esse processo. Por quê? Porque tem também a circulação de mercadorias, de pessoas também. Quando tem a circulação de pessoas, com certeza tem a circulação de novas ideias. Ok? Vejam as fases da Revolução Industrial. A primeira revolução ocorreu no século XVIII, como eu expliquei para vocês. Era a mecanização e a introdução da primeira máquina a vapor e do carvão. A segunda revolução industrial ocorreu no século XIX. Já é uma produção voltada para linhas automotivas, produção em massa, linha de montagem como a Ford, a Fiat, as linhas de montagem de carros, de produtos de bem duráveis, com base em petróleo e eletricidade. Essa foi a segunda Revolução Industrial no século XIX. Já a terceira Revolução Industrial do século XX. Produção automatizada. Foi onde apareceram os computadores, os produtos eletrônicos e a tecnologia de informação, a TI. E a quarta Revolução Industrial de hoje. Por uma produção inteligente incorporada com a internet. Essa revolução digital que nós estamos vendo hoje em dia. Ok? Todas essas mudanças ao longo do processo revolucionário de indústria. Vejam só, uma charge de 19 de fevereiro de 97, criticando o quê? Criticando o papel do operário nos meios de produção, no processo de produção, onde ele é apenas o quê? Parte do processo de produção. Vejam só, ele só se pergunta, se indaga, vou me aposentar amanhã e sabe o que vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos. Por que ele faz essa indagação, pessoal? Esse questionamento? Porque na primeira Revolução Industrial ele era o quê? Ele era o responsável por todos os meios de produção. Ele era o indivíduo criador dos meios de produção. Com o desenvolvimento da linha de montagem, ele perdeu o quê? O seu trabalho. Ele virou o quê? Parte do processo de produção. Por isso que ele não sabe o que ele está fazendo o quê? Há 30 anos. Com esse desenvolvimento da industrialização, novas formas de pensar que eu falei para vocês com o que? Com a circulação de pessoas geraram novos pensamentos políticos. O principal deles, nesse período da história, principalmente no século XIX, intelectuais propuseram alternativas para uma nova organização social. Entre elas citam-se o socialismo e o anarquismo. Ok? Deixando como atividade para vocês. Pesquisa as ideologias do pensamento socialista e anarquista. O que você tem que fazer, meu aluno querido? Você vai pesquisar sobre a ideologia socialista e escrever no seu caderno, e a ideologia de pensamento anarquista. O que são esses tipos de pensar, essas novas ideias? Como elas surgiram? Qual é o objetivo delas? O que elas apresentam como inovação na sociedade dessa época? O que significa ser socialista? O que significa ser anarquista? Vocês podem
escrever no caderno de vocês, bater uma foto e me enviar no meu privado no WhatsApp, ok? Sem problema. Vejam só a segunda atividade. Revendo o processo de Revolução Industrial e lendo a frase de Tocqueville, Tocqueville é esse indivíduo aqui embaixo. Faça um texto crítico explicando o que você entendeu. Leiam esse texto aqui embaixo e faça um texto criticando, falando o que você entendeu. Qual é o texto? Esse aqui do Alexis de Tocqueville. Aqui a humanidade atinge o seu maior complexo desenvolvimento e sua maior brutalidade. Aqui a civilização faz milagres e o homem civilizado torna-se quase um selvagem. Quero que vocês entendam o que ele quer falar. Ele está dizendo que a humanidade atingiu o quê? A sua complexidade de desenvolvimento com a Revolução Industrial e também a sua maior brutalidade. Mas também aqui a civilização faz milagres e o homem civilizado torna-se quase um selvagem. Eu quero que vocês façam uma crítica sobre isso. Isso daí tudo é relacionado com o quê? Com as etapas da Revolução Industrial. O que foi que mudou? Quais foram as mudanças significativas? Como ficou a visão? Como ficou a vida do operariado, do trabalhador? Ok? Por fim, como isso me afeta? A revolução tornou os métodos de produção mais eficientes. Os produtos passaram a ser produzidos mais rapidamente, barateando o preço e estimulando o consumo. Isso é uma das principais características da Revolução Industrial. Por outro lado, aumentou também o número de desempregados. As máquinas foram substituindo aos poucos a mão de obra humana. A poluição ambiental, o aumento da poluição sonora, o êxodo rural e o crescimento desordenado das cidades também foram consequências nocivas para a sociedade. Até os dias de hoje, o desemprego é um dos grandes problemas nos países em desenvolvimento. Gerar empregos tem se tornado um dos maiores desafios dos governos no mundo todo. Os empregos repetitivos e pouco qualificados foram substituídos por máquinas e robôs. As empresas procuram profissionalizar profissionais bem qualificados para ocupar empregos que exigem cada vez mais criatividade e múltiplas capacidades. Mesmo nos países desenvolvidos, tem faltado emprego para a população. Para vocês terem uma ideia, que o quê? Que se a pessoa não estiver se reciclando, se capacitando, ela vai ficar para trás. Dou um exemplo, nós tivemos que nos adaptar com essas aulas online. Vejam essa imagem, essa iconografia de um relógio, um olho com tempo. Por quê? Porque a partir da Revolução Industrial, o tempo foi uma das características principais, uma das estruturas principais da revolução, da industrialização, porque tudo era feito em um determinado horário. E por isso que tem aquele ditado que diz que tempo é dinheiro. Vem dessa época, a burguesia utilizava essa expressão. Bom, nós finalizamos aqui o assunto Revolução Industrial. Façam essa atividade que eu deixei aqui no vídeo para vocês. Assinem a lista de frequência. E na próxima quinta nós iniciaremos outro assunto. Okay? Espero que todos estejam bem. Fiquem com Deus e qualquer dúvida estou no WhatsApp.